faziam a paz, combinavam lá com os outros e apresentavam-se 2 ou 3 dias depois em Teixeira Pinto. Os chefes da zona do Chamanjaco. E os outros, eles esperavam que o resto fosse arrastado, no fim de verem o que acontecia com aqueles, que os outros de toda a Guiné fossem arrastados pela situação que estava criada. Essa gente nossa, quer dizer, fez-se estar de facto a ir na conversa. E por isso é que houve a sucessão de encontros. Mas eles, desde o primeiro encontro, puseram a direção ao corrente. Vinha saber, através de outros camaradas que trabalhavam no serviço de segurança, que no sul de Guiné, tinha havido contactos também. Tinha havido contactos. Até falou-se mesmo em gente graúda, em termos do PIGC, que poderia ter tido contacto com o Spínola. Falou-se disso bastante. E esse contacto dos majores não foi uma coisa isolada. Em diferentes pontos do país, tentaram aliciar os nossos camaradas. No Chamanjaco, o processo passava pelo CAOP, em Teixeira Pinto, e pelos quartéis do Pelundo. O do batalhão e o da companhia, separados pela picada que segue para Jolmete. Foi daqui que, cerca das 10 horas da manhã, os 4 oficiais partiram para o encontro fatal. O último contacto foi entre os 2 quartéis. Estavam os 2 jipes prontos para seguir para a reunião. Eu desejar-lhe felicidades e dizer-lhe assim, olha, às 4 horas está o lanche preparado para quando voltarem. Foram as últimas coisas que eu lhe disse. Riram-se e cá estaremos às 4 horas. A hora prevista para o regresso viria a ser afinal a hora provável da morte dos majores, num local a cerca de 13 km do Pelundo e a 5 de Jolmete. Quer porque as conversações decorriam à revelia da direção do PAIGC, ou pelo contrário, eram por ela controladas, ou por outra razão, aquele que terá sido o 16º encontro poria fim à Operação Chamanjaco de forma brutal. Eram 6 da manhã e o meu criado de quarto bate-me à porta de que havia uma mensagem importante para o governador. E eu venho à porta em pijama. E era a informação de que os majores tinham sido mortos. Já devia ser talvez perto da uma hora da noite, quando eu saí do Pelundo. E quando cheguei lá ao sítio dos trilhos, seriam umas 4 horas, ou o que é que era. Era de noite a picar devagarinho, porque à espera se houvesse azar de apanhar uma emboscada, que não houve. E fomos nós, até que o Alferes Miranda, que ia do lado direito da estrada, viu os trilhos dos jipes saírem para a mata. Julgo que foi o Robando Andrade que nos confirma de que eles tinham caído numa emboscada. Foi assim que nos disseram, numa emboscada. Imediatamente nos arranjámos, fomos para o porto, saímos de helicóptero e fomos diretos ao sítio onde eles estavam. O Spínola não queria bem acreditar que tinha havido uma tragédia, se calhar estão a festejar, se calhar estão todos entretidos, como é costume e tal. Bom, mas vamos lá ver e tal. Os corpos já estavam na caixa do Unimog e o comandante do batalhão espreitou e desmaiou. Olhar para aquela cena macabra de 7 corpos, 7 corpos todos mutilados. O Bruno espreitou e ficou horrorizado. O nosso general não falou. Não me lembro dele ter falado sequer. As lágrimas caíam-lhe a 4-4. O Spínola ficou muito perturbado, muito consternado. Enfim, quem estava ao pé dele viu que chorou. Não disse uma palavra. Uma palavra. Silêncio. Bom. Depois dirigiu-se ao helicóptero e nós embarcamos. A grande aposta de Spínola terminava com 7 mortos, 3 dos quais, da sua elite militar, encontrados numa mata, junto à picada entre as povoações de Pelundo e Jolmete. Conforme o relatório da ação de recolha, os 2 grupos de combate empenhados na missão encontraram primeiro os jipes e depois os corpos baleados e mutilados a golpes de katana e punhal, e espalhados no terreno, conforme o desenho feito então pelo comandante da operação. Os jipes têm os pneus furados. 3 indivíduos estão junto do jipe. Não fugiram. Só o outro é que se meteu debaixo do jipe, o Lameni. Os outros que estão no outro grupo poderão ter sido levados para lá para serem mortos. Também pode haver outra coisa.
o Pereira da Silva estar com o Alferes e com o Lamine junto dos jipes e os outros estarem à sombra onde foram mortos. Dá a impressão que nem sequer se aperceberam de quem lá vinha. Nos relatórios militares internos, as referências à emboscada aparecem nos dias seguintes, breves e discretas. O episódio é referido como consequência da paz aparente que se vivia por todo o chão manjaco desde os princípios de fevereiro. Mortos em combate na região de Jalmete, assim ficaram registados os óbitos dos oficiais que durante meses criaram e exploraram uma rede de informações no seio do PAIGC, missão que valera a Passos Ramos e a Pereira da Silva louvores atribuídos meses antes por Spínola. Para o último encontro, os majores partiram otimistas e confiantes. É a opinião de alguns. Outros terão sentido os militares apreensivos na hora da viagem sem regresso. Passos Ramos tinha pedido à mulher um funeral ao som da Quinta Sinfonia de Beethoven e com cravos vermelhos. O Major Passos Ramos estava entusiasmado de que extraria determinadas conclusões desse encontro. O Pereira da Silva, esse ia eufórico e mais que eufórico. O Passos Ramos ia feliz. O Osório é que talvez fosse um bocadinho, não fosse tão convencido, mas também não dizia assim, eu não vou porque vai haver perigo. O ânimo com que partiram para o encontro, a forma como morreram nele, são mistérios que permanecem. O elemento do PAIGC que teria assistido ao massacre e que foi depois capturado pela tropa e interrogado pela DGS, contou que o grupo foi atacado assim que chegou ao ponto de encontro. Eles nem sequer saíram do jipe, só um dos elementos atingido, um dos majores, que eu não digo não por razões óbvias, que saiu do jipe ainda com vida, os outros ficaram em cima do jipe mortos. Esta é a referência do Holden, ainda a mim, foi o indivíduo que relatou isto, e que um dos majores que ainda foi até à berma, e na berma ainda apresentava sinais de vida, e o indivíduo tirou-lhe o punhalzito, que era a única arma que eles roubavam todos, era um punhal que ele tinha na coisa, ele tirou o punhal e que o apunhalou na posição. Eu julgo que o Passos Ramos levaria uma pistolazita dessas 6,35, uma coisa desse género, mas isso não é arma de guerra, nem pode fazer frente a ninguém, no fim. Mas também não afirmo que ele a levasse, hein? É possível que a tenha levado, mas não afirmo que eu não a vi. Por mais desarmado que estivesse, eu não sei se estavam desarmados, podiam estar, mas como é que explica que se vá propor um movimento de libertação, a deserção? Como é que se vai propor a deserção dos combatentes do PAIGC, que isso não seria nenhuma atitude, nenhuma atitude sincera, nem nenhuma atitude séria. Era um autêntico de respeito às pessoas. É comprar as pessoas. Portanto, aí não havia compra. Foi uma verdadeira carnificina. Porque aí, de facto, eles iam mesmo desarmados. Totalmente desarmados. Eu vim a saber que estavam desarmados depois. Mas o André diz-me que, de facto, não era essa a intenção dele. Que até incrível, coisas que acontecessem me creba. Quer dizer, coisas que não aconteceram como eu queria. Eles parecem-me, como disse o André, estavam a tentar fazer prisioneiro esses. E eles resistiram. Foi o que ele me explicou, mas eu não estava. Né? Eles nem tiveram tempo de resistir e nós nunca pensámos prendê-los. Contrapõe um guerrilheiro que participou na emboscada, entrevistado em 1995 pela jornalista Felícia Cabrita. Júlio Biagué conta que matou o Major Passos Ramos após ele ter saído do jipe e lhe ter perguntado por André Gomes, ao que ele respondeu, está doente, e disparou. Acrescenta que Passos Ramos foi o primeiro a descer do jipe e que atrás vinha o Major Osório, que tentou fugir tal como o Alferes Mosca, sendo ambos mortos de imediato, assim como Pereira da Silva. Biagué garante que o plano não era fazer prisioneiros e assegura ter recebido ordens para disparar, dadas por André Gomes. Este, por sua vez, deixou uma versão sugerindo o contrário. Depreendi que, de facto, as coisas escaparam das mãos. E que não era essa a intenção dele. A intenção que, no fundo, era a prisão dos majores. A prisão dos majores e levar os majores a Conacre e tal.